Continuando nossa resolução de exercício, nós vamos agora para o exercício número 10. Então, o que nós temos aqui no exercício número 10? Número 10. Então, nesse número 10, o que nós precisamos analisar? Nós precisamos verificar, verifique se z igual a x e y mais y e x é solução do que? De derivada de ordem 3, de z derivada de x, a terceira, mais de z sobre de a terceira. Isso aqui seria igual a derivada de ordem 3 de z sobre derivada x, derivada de ordem 2 em relação a y. Continuando, isso aqui vezes x mais y, derivada de ordem 3 de z sobre derivada de x de ordem 2 vezes y. Então, primeiramente, nós temos que entender essa notação. Aqui indica que é uma derivada de terceira ordem e, para encontrar essa derivada de terceira ordem, nós derivamos em relação a x 3 vezes. Aqui é a mesma coisa. Neste caso, é uma derivada de terceira ordem e, para chegar nesse resultado, a gente derivou primeiro em relação a x e depois derivamos em relação a y duas vezes. Aqui é uma derivada de terceira ordem. Para chegar nela, nós derivamos duas vezes em relação a x e depois uma vez em relação a y. Ok? Nós queremos saber se essa função ela satisfaz essas condições aqui. Muito bem. Vamos colocar então esses nossos resultados aqui. Então nós temos a função z é igual a x e y mais y e x. Então, como que eu vou fazer para encontrar d1 z, d1 x? Então, a gente deriva esta expressão em relação a x. Derivou ela em relação a x, então nós vamos ter o quê? EY mais y e x. Ok, agora nós vamos derivar mais uma vez em relação a x. Aí nós colocamos aqui o 2, e aqui embaixo fica d1x, 2. Quer dizer que você derivou duas vezes em relação a x. Derivando isso daqui em relação a x é 0. Derivando isso daqui em relação a x fica y e x. E agora? Vamos derivar mais uma vez, porque a gente quer encontrar o quê? Nós vamos ter que encontrar todas essas derivadas. E depois comparar, ver se a soma das duas primeiras é igual a essa vezes x mais y vezes essa segunda derivada. Okay? Então, para isso nós vamos ter que encontrar essa derivada, esta e esta. Derivando, chegando na derivada de ordem 3, d1 3z, d1 x ao cubo. Isso aqui vai ser igual a y e x. Muito bem. Chegamos à derivada em relação a x de ordem 3. Vamos fazer a mesma coisa com derivada de z em relação a y. Okay? Então, derivando em relação a y, o que nós temos? Voltando lá na z, derivando isso aqui em relação a y é ele mesmo. Derivando isso aqui em relação a y, fica só e elevado a x. E então, vamos substituir aqui. Ó. Derivando o primeiro membro em relação a y, vai ficar x e de y mais, derivando o segundo membro em relação a y, e de x. Aí nós vamos derivar agora a derivada de ordem 2. Fazendo a derivada de ordem 2, então nós vamos, derivada disso daqui em relação a y seria 0, deste termo. Então só sobra isso aqui. Deriva ele em relação a y, vai dar o quê? X
e de y. Achando a derivada de ordem 3 de z em relação a y, isso aqui seria x e de y. Ok, achamos as derivadas de ordem 3 em relação a x e em relação a y. Agora, nós precisamos encontrar, vamos só colocar aqui para lembrarmos, a função z dada por x e y mais y e x. E agora nós precisamos encontrar derivada de terceira ordem em relação a z, sendo que deriva primeiro em relação a x e depois duas vezes em relação a y. Vamos ver como é que a gente encontra isso daqui. Derivando em relação a z, derivada de ordem 3. Primeiro, vamos fazer d1z, d1x. d1z, d1x nós já fizemos, então é equivalente a ey mais y e x. Agora, derivamos isso em relação a y. Okay? Então, deriva esta função em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, no primeiro caso nós teríamos e elevado a y, e no segundo caso e elevado a x. Mesma coisa que a gente põe no 2, derivado de ordem 3, então vai ficar d1x, d1y, 2, vamos derivar mais uma vez em relação a y, então vai ficar e elevado a y somente. Muito bem. Por fim, vamos fazer derivada de ordem 3, só que derivando duas vezes em relação a x e uma vez em relação a y. Ok? Então, fazendo lá, primeiro em relação a x, nós já temos o resultado, que seria ey mais y e x. Agora, deriva isso daqui em relação a x mais uma vez. Derivando isso em relação a x mais uma vez, vai ficar y e x. E agora nós pegamos isso e derivamos em relação a y. Okay? Então, daqui nós vamos derivar em relação a y, daí seria derivada de ordem 3, d1x ao quadrado, d1y. Derivando isso em relação a y, ficaria e elevado a x. Pois bem, temos os resultados das derivadas parciais solicitadas. E agora nós precisamos verificar se a igualdade do início do exercício, vale lembrar que era dada por esta expressão. Então, agora nós queremos verificar se esta igualdade é válida ou não. Então, como que a gente faz para verificar se essa igualdade é válida ou não? Nós vamos pegar os valores que nós já encontramos. Por exemplo, derivada de terceira ordem de z em relação a x. Derivada de terceira ordem de z em relação a y, nós temos os valores. Então, em relação a x, seria y e x. Em relação a y, seria x e y. Derivada de terceira ordem de z, primeiro em relação a x e depois duas vezes em relação a y. Nós também temos. Okay? Então, isso aqui seria e y. Vezes x mais y e x. Então, nós podemos perceber que realmente a função ela é a solução, esta função aqui, ela é a solução da equação indicada. Porque os valores de um lado da igualdade são idênticos aos valores do outro lado da igualdade.